Bom, meu nome é Maurício e eu tô aqui para falar sobre essa febre do momento de 2023 que parece que se tornou One Piece. Mas o que é One Piece, primeiramente? Bom, para começar, One Piece ele começou como mangá. Para quem não sabe, mangá é um quadrinho japonês que começou a ser publicado em 1997, no Japão, obviamente. Em 1999 foi lançado no Japão também um anime de One Piece, uma diferença aí de uns 2 anos. Mas eu, Maurício, meu primeiro contato com One Piece foi através do mangá publicado no Brasil em 2003 por uma editora brasileira chamada Conrad. Eu estava no primeiro ano de faculdade. Eu lembro que nessa época eu já era um colecionador de mangás. Eu colecionava bastante, assim, vários mangás de Samurai X, Dragon Ball, que eu sei que era pela Conrad, Samurai X eu não tenho certeza. Mas a Conrad na época, era uma grande, digamos assim, distribuidora de mangás, traduzir em português, tal, no caso. E eu colecionava esses mangás. Daí eu peguei One Piece lá em 2003, comecei a ler, primeira edição, achei bacana, diferente. Mas quando chegou lá pela 5ª edição, 8ª, acho que era minto, 20ª edição, lembrei. Quando chegou lá na 20ª edição brasileira dessa Conrad, que era toda a história do arco e do final da Nami, a personagem Nami, ali virou uma paixão. A história daquela personagem tocou de verdade meu coração, tocou para valer mesmo. E quando eu li aquilo, eu falei, mano, esse mangá é diferente dos outros. Eu chorei, cara. Assim que eu me lembro, foi uma das poucas vezes que eu me lembro de ter chorado lendo um mangá. Foi ali, naquela história da Nami. Daí pronto, eu já estava na edição 20, aí eu falei, cara, eu vou colecionar isso até quando eu puder, cara. Dependente de faculdade, dependente de tudo. E eu fiz isso durante uns 5 anos, cara, de curso. E até também quando o mangá foi cancelado, a Conrad, eu não sei o que aconteceu, se ela entrou em falência ou coisa parecida, mas o mangá foi cancelado. E aí eu corri pro anime, que na época os fansubs estavam ainda em alta, 2008 ou 2009, e eu comecei a correr pros fansubs e vi o anime. Daí pelo anime eu vi os pedaços que eu não tinha visto no mangá, eu achei a história muito boa, ainda tá achando, mas não tava dando mais aquela liga. O anime não supria, não era a mesma coisa para mim. Tinha muito filler, não tinha as histórias de capa, porque as histórias de capa elas têm uma profundidade que para quem lê o mangá vai entender do que eu estou falando, que na verdade é um quadro só, mas tu vai ver, é um quadro que faz uma relação com a história lá para frente. E não tinha, nem tem, até hoje não existe história de capa nos animes. Ou melhor, desculpa, no anime do One Piece. Beleza, eu comecei a ver o anime em 2008, acho que eu vi por um tempo, não sei, e deixei a obra um pouco de mão. Mas aquilo ali que ela tinha conquistado já me ficou. Eu tava, as edições, todas as edições da Conrad que eu pude colecionar, eu relia, deixava até que quando foi lá por 2012, 2011, entre 2011 e 2013, começou a ter a moda das scans. As scans, para quem não sabe, era aquela questão, né? Dos mangás traduzidos na internet, os capítulos, tudo. E eu comecei a ler. Nessa época eu comecei a ler Bleach, porque o anime, os filhos também tinham acabado com o anime, então fui ler Bleach. Mas eu também voltei a ler One Piece. Meu Deus do céu. Quando eu voltei a ler One Piece, de onde eu tinha parado, que na verdade onde eu parei, teoricamente, foi no início de Altered Seven. Para quem não sabe, Altered Seven é a saga onde a Robin sai do bando, onde eles encontram o Cyborg e Frank. E eu fui parado ali no começo. Quando eu voltei para ler tudo de novo, ou melhor, tudo que eu não tinha lido, e vi a saga de Altered Seven tudo lá para frente, onde até a história estava em 2013, eu não sei explicar agora de cabeça, eu vi quanto One Piece é uma obra muito maior do que eu já achava, muito fantástica, um nível de detalhe absurdo, aquela história da Robin, porra, meu Deus do céu, o motivo dela fazer o que faz, toda aquela interligação, a maneira como as reviravoltas acontecem, a evolução, porque eu nunca considerei One Piece um anime de luta, eu sempre considerei One Piece um anime de história, a grande história, entendeu? Para mim ele sempre foi isso. E cara, ele não estava me decepcionando. Quando eu voltei ali, eu comecei a me apaixonar. Eu vi a relação da história da Labo, que era
uma coisa insignificante lá no início da Grande Rota, e depois linkou a história dela com um personagem fixo do bando, que era o Bronker. Eu falei, meu Deus, cara, esse cara é um gênio. Esse autor, Eiichiro Oda, ele é um dos maiores escritores que eu já vi, cara, para contar essas histórias grandiosas, de detalhe. O nível de detalhe que esse cara coloca na obra de One Piece é absurdo. E pronto, cara. E como já estava também em 2013 para 2015 a moda dos youtubers que falavam de anime, daí que o One Piece cresceu mais ainda. O interesse pelo anime se tornou maior, até porque eu não tenho certeza, mas eu acho que foi nessa época que começou também os grandes arcos do anime, que foi a Guerra de Marineford, que na verdade se chama Guerra dos Melhores, o Time Skip, que é quando o irmão do Luffy morre. Foi quando a história começou a ter um peso dramático muito maior do que ela já tinha, para mim que estava acompanhando. Mas para quem assim ficou assim achando que a história podia estar repetitiva, que acompanhava justamente um anime que era muito filler, foi pegar esses grandes arcos, esses grandes acontecimentos e voltou a ver, junto com novas pessoas que também estavam vendo pelos canais, que tinha muito YouTube falando de anime, já estava até 2015, eu acho. Naruto acho que já tinha acabado há um bom tempo, que era o grande anime do momento, né? E outros animes também já tinham acabado, outros mangás tinham encerrado, e o interesse para o One Piece voltou, por volta aí de 2015. Daí quando foi, cara, nesse período de 2015 a 2018, o One Piece ganhou um grande interesse do público, tanto o anime como o mangá. Daí, no caso, essa época, o que aconteceu? Foi passando o tempo, a Netflix resolveu comprar em 2020 os direitos de One Piece para passar numa dublagem boa. Porque o One Piece já tinha vindo para o Brasil há uns anos atrás, mas por uma distribuidora americana que mudou todo o anime e tirou cena e ficou uma coisa toda recortada e passou batido, ninguém se interessou muito. Chegou a passar até na TV aberta, se não me engano, no SBT, mas isso aí é uma outra história que ficou muito batida. Quando a Netflix trouxe isso, eu não estou dizendo que a Netflix foi pioneira, até porque tem o canal, né, da Crush Rush, que já estava pegando os episódios de One Piece, mas tudo legendado ainda, junto com os episódios japoneses. Mas foi quando a Netflix trouxe isso, 2020, eu não lembro agora o mês, mas acho que foi outubro, dublado, e uma dublagem excelente. Os 60 episódios, se não me engano, no anime, que era de 1999, trouxe dublado, aí já conquistou a nova geração de fãs, que é a média de 11 e 12 anos, que eu incluo a minha filha. Minha filha começou a se apaixonar por One Piece graças ao Netflix, em 2020. E ela está há 3 anos agora aí, sendo a nova fã da One Piece. E aqui em casa a gente tem um cara de 20, que acompanha One Piece há 20 anos. A gente tem um fã de One Piece há 3 anos e um fã de One Piece há 20 aqui, falando com vocês. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque agora, com essa nova geração de fãs e esse interesse, veio também os filmes de One Piece, que eram muito registrados ao Japão, que One Piece sempre foi uma obra muito nichada para o público japonês. Mas a partir desse período, né, de 2015 para 2020, ela começou a ganhar o público ocidental. E o que esse público ocidental fez? Ele correu atrás de ler tudo que eles não tinham lido e de assistir com atenção tudo que eles não tinham assistido. E quando eles notaram a grandeza dos detalhes da obra, lembrando que um anime, para mim, ele é muito menor que o mangá nesse nível de detalhe, mas quando os caras começaram a ler, correr atrás de ler toda a obra, eles viram, meu Deus, isso aí, eles viram que eu vejo há muitos anos. E aí a coisa foi crescendo. Os filmes começaram a vir para as plataformas também de streaming, não só para Crunchyroll. Se eu não me engano, tem filme de One Piece até na Amazon. Não são filmes antigos, mas que estavam só no mercado japonês. Daí chegou ao ponto de que foi lançado o filme Red, que é o filme mais recente de One Piece, que teve um lançamento mundial, e foi o primeiro filme de One Piece a passar no cinema brasileiro, e eu acho que também no resto do mundo. E aí veio a questão da série da Netflix, a série live action da Netflix. Pois é, cara, aí a gente tem toda aquela questão, a Netflix já tem um passado nebuloso com adaptação de anime, que a gente lembra de Death Note, aquela bomba que foi, mas o One Piece estava na crista da onda. E lembrando que nesse momento, 2023,
Os capítulos no Japão já estão no número 1091. O anime também já está no capítulo 1000 e pouco, 1070, se eu não me engano. E já não dá para acompanhar. Assim, quem começou a ver com a coitada, a geração de 12, 11 anos da minha filha, que está no episódio 300, pô, eles têm muita coisa para correr atrás. E quem começou a se interessar também agora, a partir, está correndo atrás, cara, e está se deliciando, está se maravilhando com essa obra, que já foi dita que vai acabar agora, no máximo entre 2025 a 2026, é a previsão. Para quem está acompanhando como eu, que atualmente eu acompanho semanalmente o mangá, apesar de que tem uma semana de pausa, porque assim, eu vou explicar como é que está atualmente. Atualmente o mangá no One Piece ele é publicado no Japão, digamos, 3 capítulos por mês. O autor publica uma semana, depois publica outra semana, aí tem um descansozinho de uma semana e depois publica outra semana. Então, são 3 capítulos por mês. E a gente está no capítulo 1091. E ele já falou, provavelmente a história está se caminhando para acabar entre 2024 e 2025, e eu já estou assim, numa ansiedade absurda, cara. Eu imagino para quem está pegando agora também. Mas enfim, cara, essa aí é até o momento a minha história como fã de One Piece, é a minha história de vida acompanhando essa obra maravilhosa. E se for o caso, eu pretendo fazer um outro vídeo também falando especificamente da série Live Action, porque pelas reações ela está sendo muito bem avaliada, coisa que eu não esperava, eu acho que ninguém esperava, mas vamos ver, né? Eu ainda não vi, eu quero ver, se for o caso eu faço uma comparação, um react, e é isso, cara. Esse é meu breve resumo como fã de One Piece. Obrigado por pegarem meu desabafo.